Muito bem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá bom. Sejamos todos bem-vindos. Sociedade Espírita Luz do Oriente, mais uma vez, dando início na semana, com a nossa atividade pública e doutrinária, a nossa palestra. Como de costume, né, a gente sempre relembra as atividades, então, por enquanto, as nossas atividades estão de recesso, né? Estão se preparando para o retorno a partir do próximo mês de março. Então, de atividades, a Sociedade Espírita Luz do Oriente contém os grupos de estudos, que acontecem na quarta-feira, presencial. Por enquanto, estão discutindo o horário. Então... Volta na segunda quinzena de março. Segunda quinzena de março, já temos uma data. Segunda quinzena de março. Terceira semana. A terceira semana de março. Então. Terceira semana de março. Às 19 horas, presencial aqui na casa. Os grupos de estudos online, na quinta-feira, esse já voltou? Voltou semana passada. Voltou semana passada, às 20h30, às 20h30, às 21h30, às quintas-feiras. E o grupo do Departamento de Promoção e Assistência Social está se conectando essa semana, voltando às atividades com as voluntárias, e assim que tivermos a abertura das atividades com a comunidade, né, a gente volta a falar. Nesse final de semana de carnaval, vale lembrar que os jovens espíritas estão no encontro, né, então no final de semana todo eles estão no retiro, né, no retiro, faltava uma palavra aqui, obrigado. E só esse lembretezinho, só para a gente mandar boas energias para eles lá, que também estão em atividades intensas lá. Muito bem, dados os recadinhos paroquiais, vou pedir para o amigo Celestino fazer a leitura introdutória da noite de hoje. Na sequência, a gente já traz para o palestrante. Boa noite a todos. Os joios. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro da experiência da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e satisfação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinada por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e o propósito inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidade ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão.
Nesse instante, vemos a individualidade, o povo, a se agitarem através de aflições e hectombes, diversas em gritos de alarme e de socorro, como se estivessem na sombra do naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atado em molhos, uma dor nunca vem sozinha. Obrigado, Celso. Então, continuando com os nossos pensamentos elevados, agradecemos ao Pai a oportunidade da vida e ao Mestre a oportunidade de estarmos aqui neste momento, reunidos no trabalho, na busca da transformação e no acalento para as nossas almas. Que possamos ter hoje um entendimento melhor desse sentimento, para que possamos levar conosco durante a semana. Que assim seja. Muito bem. Na noite de hoje, então, nosso querido amigo, já de longa data da casa, o Mauro, vizinho aqui também, né? Mora longe. Mora longe. O Mauro hoje vai falar um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Como conhecermos nós mesmos, né? Mauro, estamos contigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Fique à vontade. Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Antes de tudo, é sempre muito, muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Essa casa amiga, como eu estava dizendo, né? Eu moro muito longe, na realidade é meio quarteirão, né? Mas os que moram perto sempre chegam mais atrasados, né? Muito bem. Nós queremos, antes de tudo, agradecer sempre a acolhida, tanto dos amigos encarnados, como também dos mentores dessa casa, que sempre nos recebem de braços abertos. Isso nos deixa muito felizes e confortáveis aqui. O tema proposto para hoje, conhece-te a ti mesmo. Essa frase tão conhecida desde antes mesmo de Jesus, por estar ela inscrita na entrada do templo de Delfos, o oráculo de Delfos, onde muitos e muitos sábios daquela época foram aurir conhecimento do plano espiritual. Mas qual a razão de conhecermos a nós mesmos? E antes de tudo, vamos assim fazer uma pequena panorâmica da nossa situação atual. Nossa situação atual, que de uma certa maneira é a situação de um mundo de provas e expiações ainda, onde nós lutamos com o materialismo e que nesses dias parece que isso está se acentuando um pouquinho mais. No entanto, já nos advertem os benfeitores espirituais que espíritos de alta estirpe já estão reencarnados e alguns reencarnarão ainda entre nós para ajudar nessa transição planetária a fim de que o planeta se torne um planeta de regeneração, deixando de ser um planeta de provas e expiações. Mas nesse momento parece que as coisas estão recrudescendo. Por quê? Porque todos os espíritos, mesmo os de ordem inferior, têm a oportunidade de reencarnar e, consequentemente, por uma questão de justiça, passar por novas experiências, mas, no entanto, nem todos, e talvez a maioria, ainda não consiga passar. É claro que isso não diz respeito a gente, né? Porque nós já somos espíritos, não? Mas pelo menos uma certa compreensão a gente tem, né? Então, já que nós temos essa pequena compreensão, é importante que a gente aproveite para dar continuidade ao nosso progresso. Qual é a situação do nosso mundo de hoje? Nós vamos recorrer aqui a Joana de Ângeles, num trecho da introdução
do seu pequeno opúsculo Momentos de Meditação, onde ela diz o seguinte: a vida moderna, rica de desenvolvimentos, de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para o jogo dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções, sempre efêmeras na sua realidade aparente. Ela está nos chamando a atenção quanto à aparência das coisas materiais, e essa aparência nos prejudica em detrimento da nossa situação espiritual. Sucessivas ondas de alucinados são jogados nas praias do mundo e logo seguidas pela dos deprimidos, ansiosos, insatisfeitos, como a denunciar a falência dos valores éticos morais de momento e das ambições tecnológicas que não felicitam a criatura humana. E quem de nós já não passou, talvez, por esse momento de depressão, de melancolia, por ver os nossos sonhos de ordem material se desfazerem pouco a pouco diante dos nossos próprios olhos? O descalabro e o abuso campeiam à solta ao lado da corrupção de toda a matiz, desenfreada, conspirando contra os ideais da nobreza, de justiça e de harmonia da vida. É importante que a gente medite sobre isso, porque a gente pode dizer, poxa, mas isso então, será que é a nossa derrota? Não. É justamente o nosso despertar se a gente souber lançar um olhar sobre isso. E nós vamos recorrer aqui também a uma frase que nós encontramos também num pequeno livro escrito pela Helena Blavatsky, que ela foi contemporânea de Allan Kardec. Ela viveu no século XIX, e no seu livro A Voz do Silêncio, por essa tradução de Fernando Pessoa, ela diz o seguinte: a mente é a grande assassina do real. Por quê? Porque nós voltamos a nossa mente única e exclusivamente para as ilusões materiais. E ela continua: quando deixar de ouvir os mitos, poderá divisar o um. Aliás, perdão, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o um. O som interior que mata o exterior. Ela também se refere às coisas interiores que devem crescer para poder matar as coisas exteriores. A princípio, isso nos assusta um pouco, porque muitos dos nossos sonhos estão baseados na vida corpórea. E não que a gente não tenha que tê-los, porque eles são importantes para o nosso desenvolvimento intelectual e também para o nosso desenvolvimento moral. No entanto, discipliná-los e observar o caminho que esses sonhos estão tomando é muito importante. Ela continua: então, e só então, abandonará a região do asa, o falso, para chegar ao reino do Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Nós vamos ver que, na maior parte das vezes, a gente trata de ilusão aquilo que é espiritual e de real aquilo que é material. É importante que a gente faça essa reflexão para poder inverter essa visão. Parece com isso que ela quer nos propor uma coisa, que isso possa nos levar à solidão. Quando a gente começa a falar assim em interiorização, é como se a gente imaginasse
nos isolarmos do mundo e, consequentemente, vivermos como eremitas. Podemos conviver, no entanto, e interagir com parentes, amigos e mesmo estranhos, mas manter a nossa conexão com o nosso íntimo, com o nosso eu interior. A convivência com os demais é importante, porque trocamos experiências e, consequentemente, se o nosso olhar for um olhar sadio, aprendemos com a experiência dos outros, com o convívio dos outros e vice-versa. No entanto, se o meu olhar for se fixar apenas no meu semelhante, no sentido de que ele me traga algum prazer, estou criando ilusões para mim. E essas ilusões, mais cedo ou mais tarde, irão me levar à melancolia, à depressão, à desilusão e, consequentemente, talvez ao fracasso de mim mesmo. Conhecer a si mesmo é o caminho para este aperfeiçoamento, deixando de ouvir os muitos para divisar o um. É interessante que a Blavatsky coloca esse um com um maiúsculo. E ela continua, o som interior que mata o interior. Por que ela coloca esse um com o maiúsculo? Esse um, na realidade, é a nossa essência espiritual. Eu, indivíduo, que como espírito sou a essência divina, que é o espírito interior de cada um, eterno, imortal, e não o exterior, o material, que é ilusório, que morre e desaparece depois de algum tempo. Ok, vamos olhar para nós mesmos então. O que é que nós somos? Aí cada um diz, bom, eu, por exemplo, digo, eu sou o Mauro. Eu sou um espírito que, no momento, me identifico como Mauro, porque assim foi o nome que meus pais me deram, e que tem um corpo. Quando, na maior parte das vezes, a gente pensa ao contrário. Eu sou um corpo que tem um espírito, uma alma. É importante esse ponto de vista para que a gente possa apreciar a vida de uma forma mais justa. Identificar realmente o que é o real, que é a vida do espírito, e separá-lo daquilo que é ilusório, que é a matéria. Porque, afinal de contas, a matéria, mais cedo ou mais tarde, as aparências, as formas que ela toma, desaparecem. Elas são temporárias. Portanto, elas são uma ilusão. As coisas materiais não são a realidade. São apenas ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, a fim de que essa alma, esse espírito que em meu corpo habita temporariamente, possa dela se utilizar e crescer. Crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, porque a inteligência também é atributo do espírito. E à medida que nós nos esforçamos para melhorar a nossa vida material, o que é justo, né? Dentro dos limites da razão, nós podemos e devemos melhorá-la, porque isso desenvolve a nossa inteligência. Desenvolve a nossa inteligência, nos coloca em contato com o nosso semelhante, com pessoas diferentes. Nós estamos reencarnados no mundo material, porque aqui há a possibilidade, mais do que no mundo espiritual, de estarmos em contato com espíritos de diferentes hierarquias espirituais, desde aqueles que são mais elevados do que nós e com os quais nós podemos aprender, e também com aqueles que são de ordem inferior, aos quais nós temos o dever de poder ajudar na sua instrução. E de que forma nós podemos fazer isso? Principalmente pelo exemplo, pelo esforço, pelo trabalho,
e principalmente pelo nosso desapego às coisas materiais. Olhando para a vida material como uma oportunidade de trabalhar as virtudes que nós, como espíritos, precisamos desenvolver. E tudo isso não significa isolar-se dos outros e não ouvir ninguém, não. Ao contrário, conviver com o semelhante é enriquecedor. Por tudo isso que nós acabamos de colocar, não é? O importante aí nesse ponto é que a gente comece a deixar de ser Maria vai com as outras. Como assim Maria vai com as outras? Sim, porque frequentemente nós nos deixamos arrastar pelas conveniências do mundo. Uma das coisas que a gente sempre diz, todo mundo faz, eu faço também. Esquecemos que Jesus nos advertiu. Muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos. Agora, a doutrina espírita, como Adolfo Bezerra Menezes nos disse, vem nos ajudar para que ela possa multiplicar o número dos escolhidos. E que tal a gente tentar ingressar nesse número? Para isso, precisamos mudar o nosso ponto de vista. Esse ponto de vista que deve ser olhar a vida do ponto de vista do espírito imortal. A nossa convivência é importante porque com ela nós podemos comparar, avaliar as diferenças com o nosso semelhante, aprender com eles e, consequentemente, conhecer a nós mesmos. A gente diz que a gente se conhece. A gente se conhece mesmo? Se nós perguntamos a alguém, ele vai nos dizer. Eu, por exemplo, né? Eu me conheço. Eu gosto de café. Eu gosto de chá. Olha aqui um chazinho que me foi oferecido. Adoro. Com licença, tá? Porque eu gosto de chá, tá? Eu gosto de chá. O outro gosta de chocolate, né? Eu gosto, me perdoe, né? Eu gosto de morenas, né? O outro, no entanto, gosta de loiras. Não é isso? Eu gosto de fulano, mas não me dou com Beltrano. Gente falsa, eu não consigo suportar. Vocês podem ver que eu me conheço. Não é? Porque é assim que nós entendemos nos conhecermos. Conhecer-se a si mesmo é antes reconhecer-se como espírito imortal. Isso é o primeiro passo. Porque sem isso, não há nenhuma condição de nos conhecermos. Porque até aqui, nós simplesmente conhecemos os prazeres que a matéria nos proporciona. E a gente pensa que se conhece. Mas quando o meu olhar começa a brilhar como espírito imortal, a minha percepção é bem diferente. Como já dissemos, eu não sou um corpo que tem uma alma, mas uma alma, um espírito que temporariamente tem um corpo. E conhecer-se a si mesmo é, antes de tudo, saber de onde eu venho, qual o meu dever hoje aqui e para onde eu vou. Se eu quero me conhecer, eu preciso meditar sobre isso. Me interiorizar, não me isolar. Entrar para dentro de mim mesmo e começar a descobrir quais são minhas tendências, meus pendores. Essa é a verdadeira maneira de eu começar a me conhecer. Essa visão da trajetória nos impõe o conhecermos-nos separando os apelos do mundo da necessidade do espírito, transformando os primeiros em ferramenta de aprendizagem e não em algemas que nos subjugam.
porque frequentemente é isso que acontece. As coisas materiais, a vida material, é um instrumento de aprendizagem. Deus nos concedeu a reencarnação para estarmos junto à matéria, a fim de podermos trabalhar e nos desprendermos pouco a pouco da matéria. Porque nós somos ainda espíritos muito ligados à matéria. E ela ofusca, ela entorpece os nossos sentidos espirituais. Deus nos permite isso para que, através do esforço, a gente possa evoluir mais rapidamente. À medida em que temos que trabalhar, à medida que temos que sofrer, mesmo a dor que a vida material nos proporciona, é a nossa mestra. Porque no sofrimento, na luta, a gente cresce mais rapidamente, tanto intelectualmente quanto moralmente. Estamos de braços dados com aqueles que nos fazem sofrer, muitas vezes, até mesmo para o nosso desenvolvimento, com aqueles a que nós prejudicamos em outras encarnações, e dos quais a gente quer se ver livre, e a gente não consegue. Mas quando a gente para meditar e pensar nessa relação, a gente provavelmente vai encontrar nisso a oportunidade de se conhecer melhor. No que é que aquele indivíduo me fere? Provavelmente em alguma coisa que ainda está em mim e que fez com que eu ferisse em outras encarnações. Tanto o obsessor, seja ele encarnados ou desencarnados, é aquele que nos revela exatamente quem nós somos. Onde é que nós precisamos trabalhar mais e prestar mais atenção para a gente se conhecer. Então a libertação fica muito mais fácil, porque a gente sabe onde atacar, como. Se a gente não consegue sozinho, vamos procurar nos instruir, nos informar. A doutrina espírita é maravilhosa para isso. E nos dá as indicações certinhas para que a gente possa, pouco a pouco, se libertar e alcançar a felicidade mais rapidamente. Muito bem, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, parte 3ª, no capítulo que se intitula Sede Perfeito, faz essa pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E essa frase está, ou estava, não sei se ainda hoje está, porque o templo de Delfos está em ruínas, né? Mas estava escrita no templo de Delfos, que muita gente atribui essa frase a Sócrates, mas na realidade, quando ele foi visitar o templo de Delfos, essa frase já estava lá. Apenas ele foi o maior divulgador dessa frase, desse ensinamento. Porque ele encontrou nessa frase um meio extraordinário para a sua doutrina. Uma ferramenta extraordinária para os ensinamentos que ele queria divulgar, principalmente para os jovens. E Kardec continua: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E eles respondem com uma mensagem muito longa que a gente não vai reproduzir até agora, mas alguns trechos, uma mensagem trazida por Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi exatamente um daqueles que precisou conhecer-se a si mesmo para dar uma guinada na sua vida.
Porque ele era um indivíduo, antes de mais nada, que simplesmente queria gozar a vida. Mas em determinado momento ele encontrou a sua estrada de Damasco e ele aprendeu a conhecer a si mesmo. E ele nos diz o seguinte, apenas o início desse seu ensinamento. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. É um conselho que ele nos dá para que a gente possa começar a conhecer a si mesmo. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. O que é que ele está nos dizendo? Coloque-se no lugar do outro. Comece a colocar-se no lugar do outro quando você fez ou você pretende fazer alguma coisa. Você vai perceber e talvez você sinta em relação a outro coisa diferente que você sentiria a seu próprio respeito se alguém te fizesse aquilo. E aquilo vai fazer com que você se conheça um pouco melhor. Se colocando no lugar do outro, isso acaba se transformando num espelho para a gente. Sentir no próprio coração, na própria alma, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Nós acreditamos mesmo que, pedindo a Deus com toda essa sinceridade, Ele nos assistiria? Na maior parte das vezes, não. A gente diz que acredita em Deus, mas a gente ainda não sente. Tão grande ainda é a anestesia que a matéria nos provoca. Mas, no entanto, é muito importante experimentar isso. Porque somente experimentando e se esforçando, a gente consegue sentir que Deus age, perceber que Deus age. Ainda que seja um pouquinho contra a nossa própria vontade, nós façamos isso. Porque é dessa maneira que Santo Agostinho conseguiu dar essa guinada. Quantas e quantas vezes ele renegou os conselhos da sua mãe, Santa Mônica? Mas tanto ele fez que, num determinado momento, a verdade desabrochou. E ele se sentiu livre. Ele achava antes que era livre, mas depois que a verdade desabrochou no seu coração, aí que ele se sentiu livre, percebeu que as coisas materiais eram para ele um grilhão, eram para ele algemas que o prendia, e agora ele podia, assim, voar solto, livre, porque a gente se prende pela consciência. Conhecer-se para combater o egoísmo é imprescindível. E no Livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta aos benfeitores espirituais, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha, posto de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, e às vezes nós olhamos para nós mesmos,
e compreendermos, sim, os nossos defeitos e os nossos vícios. Mas tem um que geralmente a gente passa por cima. E os espíritos respondem, é o interesse pessoal. Porque a gente sempre julga as coisas a partir desse ponto, do interesse pessoal, em todos os sentidos. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Muitas vezes, e nós mesmos, né? Trabalhamos na caridade, entregamos cestas básicas, vamos visitar as famílias, recebemos as pessoas aqui no centro espírita. Mas mesmo tudo isso, com que intenção? Se a intenção for de instruir-nos, já é um progresso. Mas, por exemplo, porque isso está na questão seguinte que Kardec faz aos espíritos. Mas, por exemplo, e se a nossa intenção for ganhar um lugarzinho especial lá no paraíso, nós simplesmente estamos barganhando com Deus. Eu quero um lugarzinho especial sem a minha reforma íntima. Mas a doutrina espírita preza exatamente para essa reforma íntima. Por isso precisamos nos conhecer. Eu faço a caridade, ajudo o meu próximo, procurando desenvolver empatia. Não quero dizer que a gente tenha que ter empatia, amor pelo nosso semelhante, mas buscar exatamente isso, ou seja, encaro isso como um exercício para que eu possa me aperfeiçoar, ou eu faço na esperança de que Deus olhe para mim e diga, querido, você fez um monte de bem, vem cá. Se eu pensar dessa maneira, é interesse próprio. Por isso a importância de eu me conhecer. É bem verdade que é melhor do que nada, não é? Afinal de contas, não deixa de ser um pequeno exercício. Mas, no entanto, mesmo aí existe uma segunda intenção. Daí a importância da meditação para a gente se conhecer. A gente não deve se assustar se de repente a gente descobre que existe ainda egoísmo em nós, e é natural que exista, porque somos espíritos ainda pertencentes a um planeta de provas e expiações. Não devemos nos recriminar por isso, mas devemos aceitar isso e trabalhar isso. É o que a Joana de Ângeles vem nos ensinar. Em determinado momento, quando Divaldo colocou uma questão para ela, olha, existem pessoas que vêm e dizem que quando se colocam a meditar, a orar, começam a surgir pensamentos perturbadores. Isso acontece com a gente? Comigo acontece. Ainda acontece. Quando me ponho a orar, algumas vezes, e às vezes, dependendo do período, frequentemente, pensamentos perturbadores afloram. Então ela diz o seguinte, é que nós somos como vasos. Deus nos criou como vasos, e aliás Jesus chamava os próprios apóstolos de vasos, né? O apóstolo Paulo era o vaso escolhido para disseminar o conhecimento do cristianismo. Assim que eram chamados. Nós somos vasos por quê? Porque trazemos em nós um conteúdo.
E o vaso é o símbolo do espírito que traz um conteúdo. Só que durante séculos e séculos, nós colocamos nesse vaso muita sujeira pelos nossos interesses materiais de todo tipo. E hoje nós queremos nos espiritualizar. Nada mais justo, porque é o destino de cada espírito tornar-se um dia um espírito puro. Mas para isso precisa depurar-se. E então a gente entra em prece, meditação, e durante a prece, a meditação, pensamentos impuros surgem. E ela diz o seguinte, é natural. Porque quando a gente eleva o pensamento e jorra do plano espiritual a água límpida da espiritualidade, que invade o vaso que somos e encontra toda a sujeira que ainda lá está, é natural que essa sujeira venha à tona. Então, nós não podemos nos preocupar com isso, ou melhor, a preocupação de analisar essa sujeira que vem à tona. Por isso que em outra mensagem, aqui ela nos diz, não podemos, na meditação, rejeitar os pensamentos impuros que surgem. Porque esses pensamentos impuros que surgem são o conhecimento de nós mesmos. O que nós precisamos é analisá-los e trabalhar à medida que eles surgem, para que possamos nos aperfeiçoar nesse sentido. Nós não podemos ter a pretensão de termos sempre pensamentos iluminados pelo estágio em que nós ainda estamos. Se nós tivermos essa pretensão, esse orgulho, essa vaidade seria enorme. E seria muito mais prejudicial ainda, porque estaríamos ainda nos negando a analisar essa sujeira, não, esse manancial que representa um conhecimento de nós mesmos que está dentro de nós, que precisa vir à tona e pouco a pouco ser trabalhado. Porque a responsabilidade é nossa. Nós que julgamos essa sujeira em nós mesmos. E a meditação, o conhecimento de nós mesmos, é muito importante para isso. É muito importante para que a gente possa, pouco a pouco, tomar conta da nossa própria vida. Não da nossa vida material, porque a nossa vida material já tem uma programação estabelecida, e que, é claro, meditando, a gente vai conseguir executar essa programação da melhor forma possível. Se a gente não meditar, se a gente não se esforçar para melhorar, provavelmente nós vamos piorar essa programação. Mas à medida que nos dedicamos a essa meditação, e a Joana de Ângeles nos diz, escolha um determinado momento na tua vida, pode ser semanal. Coloque-se a meditar. Escolha um tema do Evangelho, por exemplo, e medite sobre ele. Pensamentos insanos surgirão. Não os rejeite. Acolha esses pensamentos. Medite sobre eles. Faça a tua reflexão. Que no início seja um tempo curto. Pouco a pouco vai aumentando esse tempo e então exercitando a você como espírito a ser mais resiliente, a ser mais equilibrados e aceitar esses pensamentos à medida que eles surgem e trabalhando pouco a pouco, nós vamos perceber que a luz interior vai começar a surgir. Porque à medida que nós trabalhamos cada um deles, essa água que vem do plano espiritual, límpida, e que vai pouco a pouco nos ajudar a limpar o fundo do vaso, em um determinado momento ela vai começar a surgir cada vez mais limpa.
E tudo isso nos leva, então, a relembrar a lei máxima. Amar o próximo como a si mesmo. É difícil para nós amar o próximo, mas para que nós possamos amar em primeiro lugar a nós mesmos, a fim de nos fortalecermos para amar o nosso próximo, a meditação e conhecer a si mesmo é indispensável. Não podemos fugir a esse quesito com o risco de atrasar por muitos e muitos séculos a nossa felicidade. A doutrina espírita vem ao nosso encontro, nos esclarecendo nesse aspecto e, consequentemente, esforcemos-nos nisso, porque enquanto eu me amo, enquanto eu me aperfeiçoo, eu irradio para o meu próximo, sem que eu tenha que fazer esforço muito grande. Eu irradio para o meu próximo e aquele que é meu próximo, que percebe isso, também começa a irradiar para mim. Porque ele também se transforma. E esse nosso convívio é um crescimento mútuo, é um crescimento conjunto, porque sozinhos a gente não cresce. Nos habituando a sentir um do outro essa força, esse desejo de se aperfeiçoar e dando-nos as mãos, aí sim, amaremos o próximo como a nós mesmos e vice-versa. Muito obrigado, queridos amigos, e que Deus nos acompanhe a todos. Muito obrigado, Mauro. Muito bem. Dúvidas? Perguntas? Alguma colocação? Não? Só as reflexões de cada um aqui, depois dessas palavras? Eu acho que eu não consegui explicar. Ah, não. Não. Vai ecoar bastante. Com certeza ecoa em todos nós. Muito bem. Então, assim, nós vamos dando por encerrada a atividade da noite. Na sequência, teremos a fluidoterapia, né? Calma. Na sequência, teremos a fluidoterapia. E para encerrar, então, a palestra aqui, eu vou pedir para o Mauro, mais uma vez, nos conduzir os pensamentos na prece final. E quem desejar na fluidoterapia será chamado. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Uma excelente semana. Pai amado, querido Mestre Jesus e queridos benfeitores espirituais, bem como todos os amigos espirituais que aqui se encontram, e os encarnados aqui presentes. Nós te pedimos, Senhor, que, antes de tudo, una os nossos corações, porque juntos poderemos unir nossas forças e nos auxiliar mutuamente na caminhada. Dai-nos, Senhor, a coragem de desbravar o nosso interior, a semelhança dos bandeirantes quando chegaram aqui na terra de Santa Cruz, e desbravar os muitos caminhos para que hoje nós possamos usufruir desse planeta, ou melhor, desse país admirável que é a pátria do Evangelho. Que eles possam servir de exemplo para cada um de nós, porque não tiveram medo de enfrentar suas próprias dificuldades, e que isso nos sirva de luz, que isso nos sirva de exemplo, a fim de que nós também possamos enfrentar as dificuldades que nos levarão, sem dúvida alguma, mais perto de Ti. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Mauro. Legal, mano. Tá ecoando. Tá ecoando.